Eu darei seguimento, então, a esta série de exposições no livro de Salmos, no segundo livro dos Salmos, e quero ler com vocês, portanto, o Salmo 46. E eu espero refletir com você nesta manhã sobre um refúgio seguro para sempre. O Salmo 46 diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Amém, queridos? Meus irmãos, todos sabemos a importância de tomarmos medidas visando nossa segurança pessoal e segurança familiar. Todo mundo sabe o valor disso, de procurar estar preparado, seguro de alguma forma. Nós esperamos mesmo estar preparados para enfrentar as situações adversas que surgirem. Nós gostamos dessa ideia de que, de alguma maneira, nós vamos estar prontos e preparados para o que vier. Mas sabemos que é impossível estarmos preparados para tudo. É impossível. Todo esforço humano para a segurança, ele é limitado. Tudo que a gente tenta fazer, por mais bem preparado, bem executado que seja, é de alguma maneira limitado e está sujeito a ser superado pelas forças que tentam conter. Eu lembro-me de um local em que nós fomos realizar um evento e o proprietário disse para mim assim: eu preciso que o senhor espere uns dias antes de vir aqui. Eu tinha visitado o local, conhecido o local e me pareceu um local muito bem construído, muito bem feito. Era o alto de um morro. E o proprietário disse para mim assim: a chuva levou embora de uma só vez todo aquele telhado, a ventania. A ventania. Bem feito. Bem planejado. Mas naquele dia, a ventania superou qualquer expectativa que os projetistas tinham imaginado. Foi além. Isso pode acometer várias situações. Quantas vezes nós já vimos obras de um muro de arrimo e, naturalmente, alguém sentou-se, fez cálculos, planejou aquilo tudo, mas em alguns casos a gente vê que a massa de terra
frustra as tentativas e aquela estrutura cede em face daquilo tudo. Nós precisamos reconhecer que somos incapazes de controlar as adversidades que eventualmente surgem. Nós sabemos que algumas vezes não é possível controlá-las. Há momentos em que não conseguimos realmente. Sabendo dessa incapacidade humana de proteger efetivamente a si mesmo, o salmista, ele se volta para Deus, nesse verso primeiro, e ele diz: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Em vez de nos angustiarmos com essa fraqueza evidente, em vez de nos sentirmos abatidos com isso, devemos lembrar de que em Deus temos um refúgio infalível. Em Deus temos um abrigo eficaz, seguro de fato. Quando as nossas fortalezas humanas se mostram insuficientes, alguns cogitam que esse salmo possa ter sido escrito num momento de guerra. É possível. Embora a aplicação dele seja muito ampla, mas as cidades naquele tempo, não raramente, ela tinha os seus muros e o exército lutava para manter aqueles muros, para evitar que os inimigos pudessem transpô-los. Mas mais adentro, era comum se construir uma outra fortificação, uma cidadela que, quando aquela primeira, por acaso, caísse, havia ainda um local onde você se resguardar. O salmista, ele trabalha com essa perspectiva de que quando as nossas fortalezas humanas sucumbem, em Deus ainda nós temos um refúgio. Podemos buscar esse refúgio nele. E ele, diz esse verso primeiro, está sempre pronto a nos socorrer. Essa certeza de um refúgio seguro, de um Deus sempre pronto a nos socorrer, tem a capacidade de afastar de nós o medo. E é a conclusão a que o salmista chega, veja o verso de número 2 aí. Em face disso, então, sabendo que Deus é esse refúgio seguro e que Ele está sempre pronto a socorrer em tempos de aflição, ele diz: portanto, não teremos medo, não temeremos. Ele chega a dizer: quando vierem terremotos e os montes desabarem, ou seja, mesmo que a terra convulsione e tudo que a gente considera mais estável, de repente nós percebemos tudo aquilo ser chacoalhado e cair, ainda assim, confiamos no Senhor, temos no Senhor um abrigo. Mesmo que o oceano estrondeie, espumeje, e com toda a sua força dê contra o litoral, a embarcação, não sei qual é a situação específica, mas aqui aparentemente tem a ver mesmo com o litoral. Ele diz: mesmo que os montes tremam diante da fúria das ondas, ele diz: quem confia no Senhor permanece estável. Mesmo que tudo isso aconteça ao redor.
Quando o mundo à nossa volta estiver um caos, nós não precisamos entrar em pânico, porque no Senhor nós temos um abrigo. Porque no Senhor nós temos a nossa defesa. O Senhor é uma presença que acalma. Olha o verso de número 4, o que diz? Ele fala assim: um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. É interessante ele falar a respeito disso, porque, veja, ele menciona um rio e seus canais que alegram a cidade de Deus. Mas tem algumas coisas aqui nesse verso para nós atentarmos, e eu gostaria de chamar a sua atenção para elas, porque elas trazem mais beleza a isso que nós estamos lendo aqui. Cidade de Deus é um dos títulos usados para Jerusalém. Muitas vezes, na escrita bíblica, a cidade de Deus, Jerusalém é referenciada como sendo a cidade de Deus. Só que eu não sei se você sabia disso, Jerusalém não tem rio. Sabia disso? Não tem. O que há em Jerusalém são pequenos córregos sazonais, que quando há o período da neve, e após então, quando ocorre o degelo, esses córregos têm um tempo ali de existência. Depois, a maior parte do ano, secos, completamente secos. Mas o salmista fala de um rio que alegra a cidade de Deus. É interessante nós pensarmos nisso, porque ele está dizendo, esse contexto onde Deus está, tem um rio, que produz ali alegria, que supre. Pense no valor disso na hipótese de uma cidade ser atacada, ser cercada. Mas ali dentro há um rio. Nós começamos a notar, então, uma vez que Jerusalém não tem rios, o mais próximo é o Jordão, e não está na cidade, está lá na fronteira com a chamada Jordânia. Obviamente o rio faz referência a isso. Nós percebemos, então, que o salmista está falando de uma cidade, de algo que é maior que a própria cidade de Jerusalém. Até porque a cidade de Jerusalém já sucumbiu algumas vezes ante ataques de povos estrangeiros. Ela chegou a cair. Essa cidade a que o salmista se refere, eu gosto dessa expressão que ele usa no verso 4, quando ele diz assim, é o santo lugar do Altíssimo. Essa cidade a que ele se refere não é simplesmente uma localização geográfica. Não é um lugar para o qual eu ou você fala assim, então vamos mudar para lá? Vamos trocar de endereço? Vamos passar para lá? Vamos todo mundo viver nesse lugar? Então, não é uma localização geográfica. Deus, Ele habita esta cidade. Esse lugar do Altíssimo, Deus habita e essa cidade não será destruída. Deus a protege desde o amanhecer. Verso 5 disse isso aí para nós. E nós vamos entender então que esse lugar do Senhor, a presença do Senhor, é essa cidade segura. Não é um local, não tem um CEP, não é possível você localizar no Google Maps, não é. Se você abrir seu aplicativo e falar assim, vou procurar aqui porque eu vou lá visitar, não é. É a presença do próprio Deus. É a presença e a vida do próprio Deus.
E o rio que traz alegria a esta cidade é o favor do Senhor, é a bênção de Deus. É isso que traz vida, traz vitalidade a esse lugar onde é a habitação do Senhor. Se você puder, olha comigo o Salmo de número 36, nos versículos 7 e 8. Olha a expressão usada aqui, que coisa maravilhosa. Davi diz assim: como é precioso o teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimentas com a fartura de tua casa e deixas que bebam de teu rio de delícias. Davi está falando assim, esse amor de Deus, esse favor, essa bênção que é estar diante do Senhor, na presença de Deus, para onde, como a expressão que ele usou aqui, deixe-me rememorar, verso 7, toda a humanidade encontra abrigo à sombra das tuas asas. Toda a humanidade pode acessar esse lugar. Não só quem vive aqui, mas de qualquer lugar. E experimentar esse rio de delícias, então. Eu acho muito interessante nós pensarmos que esta ideia de um rio que traz a vida, ela é uma ideia que ela aparece nas Escrituras como uma promessa de um cumprimento final para ela. Me acompanhe por gentileza, veja o que o profeta Zacarias falou a este respeito. Zacarias capítulo 14, versículos 6 a 9. Ele está falando sobre o reinado do Senhor, o governo do Senhor, e ele diz assim, verso 6, naquele dia, as fontes de luz deixarão de brilhar, ainda assim, sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá dia nem noite como sempre houve, pois mesmo à noite haverá claridade. Naquele dia, fluirão de Jerusalém águas que dão vida. Metade das águas correrá para o Mar Morto e a metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente, tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorado. É muito gostoso nós percebermos a expectativa, então, do reinado do Senhor, quando ele diz assim, fluirão águas que dão vida. E o rio não será um rio intermitente, sazonal. Tanto no verão quanto no inverno, ele estará correndo, então. E é muito gostoso nós percebermos que depois o apóstolo João, na visão que ele teve no Apocalipse sobre a restauração de todas as coisas, Apocalipse capítulo 22, nos versos de 1 a 5, prestem atenção nisso, eles dizem assim, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava por meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um, e não haverá noite,
não será necessária luz da lâmpada, nem luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sempre sobre eles e reinarão para todos sempre. Toda a expectativa, então, é de um momento quando o Senhor manifestar o seu reino eterno. E quando nós, então, desfrutaremos dessa presença de Deus de uma forma tão magnífica, que haverá ali um rio de água da vida que suprirá a tudo. Quando estamos refugiados no Senhor, nós experimentamos desde agora essa fonte de vida. E desfrutaremos para sempre. Para sempre. Então, voltando ao Salmo 46, o salmista faz uma cogitação aí no versículo de número 6. O mundo está em confusão, os reinos desmoronando, a terra dissolvendo ante a voz do Senhor. A nossa resposta deve ser, verso de número 7, o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Tudo está desabando. O Senhor é a nossa fortaleza. A sua presença é o que nos traz paz e nos acalma. E nos permite vivenciar os momentos sem agonia. Porque nós sabemos que a nossa vida está abrigada nele. Não é um local, mas nós estamos no Senhor. Na última parte do Salmo, versículos 8 em diante, o salmista fala de uma segurança cercada de uma expectativa escatológica. Ele está falando de uma segurança que será plenamente cumprida no reino do Senhor. E ele chama a atenção, então, no versículo de número 8, para as gloriosas obras que o Senhor tem feito. Olha o verso 8. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Nós cantamos uma canção, agora há pouco aqui, em que dizia assim: contempla ao Senhor e te levantarás. O salmista está chamando ali a atenção para olharmos para as gloriosas obras que o Senhor tem feito. Mas note que ele vai chamar estas gloriosas obras, o verso pode até soar estranho para você. Ele fala assim: veja as destruições, as desolações que ele traz sobre o mundo. O contexto sugere que ele esteja se referindo a vitórias militares experimentadas pelo povo, como quando o Senhor destruiu o exército assírio. E aí olha comigo, por gentileza, Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37, verso de número 36. O texto diz assim: naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. A
Aparentemente o salmista está trazendo essas coisas à memória, fala assim, prestem atenção nas coisas que Deus tem feito. É como se o salmista estivesse dizendo, olhem para os campos de batalha, lá estão os corpos dos exércitos que insurgiram contra o Senhor. Vejam o que o Senhor tem feito. E aí a gente começa a perceber umas coisas interessantes aqui a respeito do Senhor e das expectativas que nós podemos ter. Porque Deus, Ele é refúgio, mas Ele não é apenas um refúgio. Quando Ele age, Ele acaba com as guerras. E aí você vê o capítulo 46, então Salmo 46, versículo 9, Ele dizendo assim, Ele quebra o arco, Ele parte a lança, destrói os escudos ou carros com fogo. Ou seja, Ele não é apenas um refúgio, mas Ele também derrota os inimigos, tirando deles toda a capacidade de ferir. Ele é aquele que, quando por sua deliberação, Ele diz, acabou a guerra, acabou mesmo. Findou. Deus é o único que pode não simplesmente nos abrigar, mas colocar fim à guerra e nos conceder a paz e a segurança que nós tanto almejamos. Ele é o único capaz de fazer isso. Então o salmista agora, no Salmo 46, verso 10 agora, no início desse verso, ele dá voz ao Senhor. Ele dá voz ao Senhor que diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. O Senhor parece estar repreendendo o seu povo por não atentar para o que Ele está fazendo. Não atentar e perceber que a sua mão está o tempo todo agindo. E por estarem, portanto, agitados, inquietos, se debatendo com as coisas. E o Senhor, então, os lembra. Eu sou Deus. Não se esqueça disso. Eu sou Deus. Eu estou no controle. Descanse. Ele continua nesse verso dizendo, eu serei honrado entre todas as nações, honrado no mundo inteiro. As coisas não me escaparam em momento algum. O profeta Isaías, capítulo 45, o profeta Isaías, ele traz uma mensagem do Senhor a esse respeito. Capítulo 45 de Isaías, versículos 22 a 25. Ele está dizendo assim, que o mundo todo se volte para mim para ser salvo, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Jurei por meu próprio nome, disse o que é justo e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua me declarará lealdade. Ele está dizendo, eu sou Deus. E as coisas estão sob o meu governo. A concretização disso, a finalização disso, por assim dizer, nós encontramos um vislumbre dela quando João tem a visão do Apocalipse, no capítulo 7 de Apocalipse.
versículos 9 e 10, João relata a seguinte visão: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeira e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. Essa coisa que séculos antes Isaías havia profetizado. Quando João tem aquela sua visão, ele vê pessoas de todas as tribos, povos e nações diante do Senhor. Jamais devemos nos esquecer. O Senhor está exaltando o seu nome sobre a terra. E ainda que a guerra à nossa volta se torne brutal, Ele é Deus. E quando ele diz isso, o povo, agora consolado, responde então, no verso 11 do Salmo 46, o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Mesmo quando tudo estiver complexo, Deus é nosso refúgio para sempre. Irmãos, eu quero fazer algumas aplicações desta reflexão para os irmãos. A primeira delas, acho que isso já ficou talvez claro para você, mas o Senhor é para nós esta fortaleza quando tudo mais falhar. Quando tudo mais falhar, o Senhor é esta fortaleza. Quando você se dá conta de que os seus esforços falharam, que os seus planos falharam, que a sua força é insuficiente, o Senhor é essa fortaleza. É da natureza humana querer ter controle sobre as coisas. Mas a verdade, e bem sabemos, não controlamos nada. E da mesma forma, como no exemplo que eu citei aqui, onde um vento forte pode arrancar um telhado de uma hora para outra, nós também podemos ser acometidos por situações para as quais nós não estamos prontos. A gente não tem recurso para lidar com ela. Mas é nessas horas que nós precisamos nos lembrar de que nós temos um refúgio em Deus. É que a gente precisa se lembrar que nós temos um refúgio no Senhor. Uma cidadela. Um muro dentro dos nossos muros. Que quando o nosso muro falha, a gente sabe que temos uma segunda linha de defesa. Deus é de fato capaz de nos proteger em meio a uma tormenta. Como um abrigo num furacão. Isso, graças a Deus, não é uma realidade nossa aqui, mas a gente, pela TV, pelo cinema, a gente vê o que é aquilo. Algumas vezes as pessoas têm que abandonar tudo e seguir para um abrigo. E o vento está carregando tudo que está ali na superfície. A casa, não é só o telhado, a casa inteira muitas vezes é destroçada. Mas o Senhor é esse abrigo. Ou como, quem sabe, um cockpit num carro de corrida. Não sei quantos dos irmãos aí gostam de provas de corrida, mas é muito interessante a gente perceber que algumas vezes num acidente aquele carro esfacela. Mas aquela cápsula segura, garante a vida
do piloto que às vezes sai acenando e dando um ok para todo mundo. O Senhor é esse abrigo. Que tal confiança no poder do Senhor nos leve, então, a ter firmeza quando as circunstâncias nos desafiarem. Quando a gente perceber assim, está tudo muito esquisito. Que a gente tenha essa firmeza por conta dessa confiança no poder do Senhor. E assim, que o medo não seja a tônica em nossa vida, mesmo quando tudo estiver muito difícil de enfrentar, porque a gente sabe que tem esse abrigo no Senhor. A segunda aplicação que quero fazer aqui é a seguinte. Vocês viram que a presença de Deus ela é comparada a um rio que alegra a cidade, né? Uma fonte que é capaz de abastecer, de suprir a cidade, mesmo que ela esteja cercada. Mesmo que ela esteja cercada. O que eu quero que vocês entendam é que fazer de Deus o nosso refúgio não significa que o mundo à nossa volta se tornará menos desafiador. Não significa isso. É exatamente pelo fato do mundo ser desafiador que a gente busca abrigo em Deus. Que a gente busca esse refúgio no Senhor. Mas esta cidade de Deus, essa presença de Deus para onde nós corremos, tem nela um rio, uma fonte de vida, de alegria que independe de fatores externos. Esse rio abastece a cidade, sem se importar com o que está à volta. Ainda que ela esteja cercada por inimigos, há dentro dela provisões suficientes para que aguardemos tranquilo pelo tempo que for necessário, até que a tormenta passe, até que acabe. Estar abrigado no Senhor é a certeza de que nós contaremos com um suprimento suficiente. E se por acaso os inimigos cercarem a cidade, que cerquem, porque a nossa vida não depende de nada que está fora, mas depende de algo que é provido pelo próprio Deus, que está na cidade conosco. E a gente vai poder esperar ali. Por isso, o refúgio em Deus é esse lugar de paz inabalável. Acredito que foi por estar abrigado no Senhor que o apóstolo Paulo foi capaz de suportar as coisas pelas quais passou. Olha comigo Filipenses, por favor, capítulo 4, versículos 12 e 13. O apóstolo Paulo diz assim: sem viver na necessidade e também na fartura, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Ele estava experimentando com tanta convicção essa presença do Senhor, que ele diz: a força que vem para mim desse relacionamento, o suprimento que vem para mim desse relacionamento, me concede capacidade de enfrentar tudo com tranquilidade. Então, que nós também aprendamos a desfrutar desta alegria sobrenatural que a presença do Senhor proporciona. Que a gente aprenda a desfrutar disso. Que quando porventura a gente perceber, olha, há um cenário complexo, olha, mas aqui no Senhor eu tenho algo que me supre. E me alimenta a alma, o coração,
e eu suporto todas as coisas. E que nós possamos, então, aprender a descansar nele pacientemente, até que a tempestade passe, até que a tempestade acabe. Finalmente, a última coisa que quero colocar para os irmãos é que Deus nunca deixou de realizar aquilo que está em conformidade com a sua vontade soberana. Deus nunca deixou de cumprir o seu plano, o seu projeto. Nós é que algumas vezes parecemos perder isso de vista. O Senhor sempre esteve no trono da história. Nenhum dos seus adversários prevaleceu contra ele. E mesmo que o mundo relute, e mesmo que a gente perceba toda a oposição a Deus, no final, todo joelho haverá de se dobrar diante do Senhor, porque Ele é Deus, e Ele continuará no governo até o fim, e o seu nome será exaltado sobre a terra. Não perca isso de vista. Não perca isso de vista. Portanto, o mesmo conselho que a gente ouviu do Senhor neste salmo, eu compartilho com vocês aqui nesta manhã. Aquiete-se. Aquiete-se. Abandone sua agitação. Abandone. Pare de pensar que você é uma espécie de autor ou responsável pelo seu futuro. Isso só tornará você uma pessoa ansiosa. Se você imaginar que a sua vida depende da força do teu braço. Isso só te trará ansiedade. Aquiete-se. Procure desenvolver um estado mental calmo e confiante, porque toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. Aprenda a descansar nisso, e você achará paz para a sua alma e um refúgio seguro para sempre. Fechem seus olhos comigo, vamos orar.